Nesse vídeo eu quero falar com você sobre um tipo de manipulação bem perigosa que tem rolado por aí, sobretudo na internet, nas redes sociais, que diz respeito a uma narrativa bem assim atraente a respeito do autodesenvolvimento, dos seus problemas, da mudança, do que você sente. É um tipo de narrativa que vai gerando uma identificação, mas que tem uma finalidade muito concreta e muito clara, que no final é vender para você e fazer com que você fique paralisado no final das contas. Se você não me conhece, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga clínica 100% online, te convido a se inscrever aqui no canal e abaixo aqui você encontra links para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Mas o que eu tô querendo trazer com esse vídeo aqui? Sem roteiro nem nada, mas é um ponto que eu tenho notado e hoje foi um dia que eu fiquei percebendo mais isso. A internet está cheia de conteúdos que vão gerando uma identificação muito grande com os sintomas das pessoas, com as demandas, com as dores das pessoas. Do ponto de vista marketingiano, do marketing, isso é muito recorrente. Essa coisa da isca, né, da isca digital, até tem nome aí dentro dessa questão toda que eu não entendo muito bem, não tenho muita propriedade para dizer, mas eu sei que sim, existe isso daí. Então, são conteúdos topo de funil, né? Topo de funil, que tem a finalidade de fazer com que mais e mais pessoas, a maior parte possível das pessoas se identifiquem com aquele tipo de narrativa. Geralmente coisas do tipo, olha, se você tá perdido, você que não tá encontrando sentido na sua vida, você que tá percebendo que você já não é mais o mesmo, você que tá exausta, que tá cansado, que não aguenta mais, que não sente ânimo pra nada. São sintomas meio que coletivos de uma sociedade adoecida, claro que sim. E então, invariavelmente, sempre alguma pessoa vai se identificar com isso. O problema é que quando você se desarma emocionalmente por já ter sentido essa identificação, é aí que você começa a dar mais corda, digamos assim, porque essa pessoa está dizendo para esse tipo de conteúdo. E aí vem um outro ponto, uma outra característica assim muito marcante desse tipo de narrativa, que é fazer com que você se isente das suas responsabilidades acerca dos resultados que hoje você tem na sua vida. Eu já disse aqui que os resultados que nós temos na nossa vida hoje, por mais que não pareça, porque no final nós temos uma profunda dificuldade de nos relacionarmos com o tempo, né, do ponto de vista de temporalidade, a gente é bem ruim, somos muito fraquinhos nisso, e outras coisas também, mas a gente não consegue relacionar que o que a gente fez ontem, ou que o que a gente está fazendo hoje, nesse dia, o que eu faço hoje, vai determinar alguns resultados que eu vou ter não só amanhã, semana que vem, mas também mês que vem, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Hoje os resultados que eu colho, todos os resultados da minha vida profissional, financeira, amorosa, social, familiar, os resultados que eu colho espiritual, enfim, né? Os resultados que eu colho hoje na minha vida, que eu percebo hoje, eles são filhos de pequenas decisões e ações executadas, desenvolvidas em pequenos dias, triviais e normais. Quer dizer, essa correlação, ela é muito real. Mas esse tipo de conteúdo que eu tô dizendo aqui traz para você uma perspectiva meio diferente, né? A proposta é a seguinte: eu jogo a isca, você começa a se desarmar porque isso gera uma identificação, você diz, putz, esse conteúdo é para mim. E aí títulos apelativos, capas de vídeo, né? As thumbs aí extremamente apelativas também, do tipo, esse vídeo vai te encontrar e tal, Deus mandou te dizer isto, mude a sua vida com tais passos. Enfim, uma coisa meio assim, muito superficial, com uma promessa muito também magnânima, né? E aí uma coisa muito doida, que é o outro passo, né? Uma característica muito também presente nesse tipo de conteúdo, que é a isenção das suas responsabilidades, como eu estava falando. Então, a grande narrativa é que você, depois de ter jogado a isca, como a gente falou, isso te desarma emocionalmente, por quê? Porque gera um prazer. Sabe, saber que alguém me entende, uma identificação, um senso de pertencimento, de fazer parte, de ter sido validado, acolhido, né? Muitas vezes com muito acolhimento esse tipo de conteúdo é feito. Mas aí vem a segunda parte, que é um perigo assim gigante, que seria mais ou menos, olha, talvez não seja culpa sua, talvez não seja porque você não tá se esforçando, talvez não seja porque você tá tudo errado. E veja, pessoal, realmente, né? Talvez não seja realmente falta de esforço, talvez não seja porque você tá toda errada, mas como isso é dito, vai colocando a narrativa toda junta, né? Isso vai levando você para um lugar de entender que, poxa, me desarmei, portanto continuo ouvindo o que essa pessoa tem para dizer porque foi agradável, gerou identificação. E agora, mais agradável ainda, um alívio ainda mais intenso e imediato, que é o seguinte: não é culpa minha. Caramba, finalmente eu posso respirar em paz, aliviado. Quer dizer, eu não tenho meio que nada com isso. E isso é totalmente antagônico ao que a gente acabou aqui de concordar em relação à lei aqui, né, do plantio e da colheita em relação a algumas coisas da vida. É claro, existem variáveis, existem vários pormenores que a gente não controla, nem tudo é preto no branco, né, porque eu fiz tal coisa, né, ontem ou algum dia da minha vida que eu vou necessariamente colher X coisa amanhã ou depois de amanhã. Exemplo, não é porque eu tô estudando pra caramba pra um concurso público, me dedicando, sabe, ferrenhamente ali a duras penas, que eu vou necessariamente passar no concurso amanhã, mês que vem, na próxima prova. Não existem, assim, garantias efetivas, a gente sabe que não, porque existem outras variáveis. Mas sim, essa lei do plantio e da colheita, para muitas coisas a gente sabe, empiricamente na experiência da vida, que isso funciona.
Esse tipo de narrativa desconsidera isso. Então o negócio é o seguinte, não é culpa sua, entendeu? Não importa os resultados que você esteja tendo na sua vida hoje. E aí é que vem o próximo passo, né? Bom, se não é culpa sua, é porque de repente, simplesmente você está evoluindo, então vamos dar uma racionalizada, vamos dar uma explicação, uma justificativa para os maus resultados, para os sintomas, né, para as demandas, para as dores que você tem vivido hoje, dizendo que elas são fruto de um descompasso com o universo, com alguma. E aí, claro, sempre usando de uma linguagem muito mística, muito abstrata, muito ideológica, assim, uma coisa meio viajada, honestamente, na minha opinião. E aí, bom, se não é culpa sua, você já se sentiu afagado, então deve ser isso daí, né, que eu tô dizendo. No final das contas, você tá num processo de mudança, de evolução, todos os seus sintomas, eles são frutos são provas de que você tá num lugar que já não te cabe mais, portanto é hora de mudar, é hora de romper, e aquilo te dá também uma motivação, uma fagulha de ânimo, né, momentânea, e aí o último passo, pra ceifar a coisa, né, aí realmente eles jogam a isca literal, que é a oferta de um processo. Então existe um processo para você saber, um método, né, um hack, existe aqui um passo a passo, existe uma estrutura que eu montei, geralmente em tantos dias também, né, e tal, que vai dar para você esse método aqui, a salvação dos seus problemas. Tudo também de forma muito rasa, né, pessoal? De forma muito superficial mesmo. Não há muito aprofundamento nessas coisas, nesses vídeos, assim, do ponto de vista fundamental, do ponto de vista teórico, né, e inclusive empírico, assim, eu percebo. Fica muito no campo da ideia, aquela coisa meio difusa. E qual que é o ponto aqui, pessoal? A sua vida não anda, entendeu? Tudo bem, é legal você se sentir acolhido, identificado, pertencente, mas isso na prática, nas suas questões aí que pedem mudança, não adianta muita coisa. Isso vale igualmente para a questão da terapia, né? Eu sou psicóloga e é uma crítica que eu deixo aqui nesse vídeo em relação a alguns terapeutas, psicólogos, alguns processos terapêuticos. Eu sei disso porque recebo os meus pacientes me dando esses feedbacks de experiências anteriores e também por aí, né? A gente vai conseguindo ouvir as coisas. Muitos psicólogos, eles usam esse tipo de didática, de metodologia na sua prática clínica de apenas e tão somente acolhimento, nesse lugar do afago. Então a gente maximiza, romantiza, melhor dizendo, sacraliza as emoções, porque é tudo que importa, fazer com que o paciente se sinta bem e não confronta. Preste atenção, o tipo de conteúdo, o tipo de terapia que não te confronta, não vai te fazer mudar. Isso é um fato, incontestável. Claro que o confronto absolutamente, né, crônico e incessante, ele também não vai gerar bons frutos, porque as relações humanas, elas precisam de vínculos, né? Elas carecem realmente de afeto, de conexão, de acolhimento, sim, por que não? Mas o oposto também é muito verdadeiro. Apenas o acolhimento vai promover para você vai baixar a guarda, entende? Então, tudo bem, já tô me sentindo bem agora porque eu fui entendido. Ok, mas ser entendido ou entender os seus traumas, as suas questões, os seus problemas, não é o mesmo que resolvê-los, não é o mesmo que realmente fazer a sua vida andar. Modificações precisam ser instaladas por aí. Então, muitas terapias empacam, não saem do lugar, justamente por isso. É um espaço legal, tem um vínculo terapêutico, o paciente se sente muito bem, é tudo muito lindo, muito confortável, um ambiente muito seguro, mas a vida, concretamente, do paciente não muda. As demandas do paciente concretamente, e principalmente não só as demandas imediatas, porque terapia não tem que ser para apagar incêndio imediato, mas a perspectiva de vida desse paciente, né, de médio e longo prazo, a história, para onde esse paciente está indo, o sentido, a rota, não está sendo construída. Por quê? Porque sentimento não vai gerar construção. Acolhimento não vai ter o poder de gerar construção. Então, o meu recado com esse vídeo, ele é rápido e simples, mas tome cuidado com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de alienação, de manipulação e de enganação até, né? De repente a pessoa tá num momento de fragilidade emocional e acaba caindo com mais facilidade nesse tipo de discurso, de narrativa, e muitas vezes quem tá produzindo isso aí sabe que tá fazendo isso, né? Porque no final das contas vai te oferecer justamente um caminho mágico e milagroso de solução pro seu problema, pra sua vida inteira, que também não tem fundamento, que também não tem um lastro realmente profundo e sólido naquilo que vai fazer com que você mude. Me conta aqui nos comentários o que você acha disso, se você também tem visto esse tipo de movimento por aí na internet, comumente como eu, e o que você acha disso. Claro, pra mim a sua opinião é bem importante pra gente trocar ideia sobre isso. No mais, se inscreva no canal, se você tem interesse de agendar uma sessão pontual de terapia de 1h30, ou um processo aí contínuo de terapia semanal, quinzenal, você encontra aqui o link do meu WhatsApp abaixo na descrição do vídeo. E lógico, não se esqueça que a sua vida merece profundidade, você não nasceu para o raso vai te distrair, mas não vai te fazer realmente mudar e construir a vida que você merece.